Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Christian. Vamos continuar nosso estudo da obra Carme e Compromisso de Jean Valjean, tá bom? Os dois recadinhos rápidos. Faça a leitura da obra se você tiver acesso a ela. Esse vídeo não invalida de forma nenhuma a leitura da obra. E pesquisa no canal que tem as outras partes deste vídeo e playlists com livros organizados pelos autores. Então, se você quiser ver os outros livros de Jean Valjean, de vários outros autores que eu estou fazendo um estudo aqui junto com vocês em vídeo, tem lá a playlist já organizada para isso, tá bom, gente? Vídeo passado, a gente finalizou. Começamos a última parte do livro, que é a parte 6. A gente foi até o capítulo 1. Então, a gente vai começar o estudo do capítulo 2 para frente. Eu acho que talvez dê para finalizar em um vídeo, ou se não, a gente joga para um segundo vídeo, né? Então, o capítulo 2, esforço atual, né? Lembrando que no vídeo passado, né, a gente estava vendo a questão, agora a gente está vendo a reintegração cósmica, a transição planetária acontecendo, a gente varreu toda a história, né, desde que deu a revolução lá luciferiana, e agora a gente já está mais nos tempos mais atuais, né? Então aqui, ó, Jean Valjean vai nos falar que atualmente estão reencarnados exatamente aqueles espíritos que fizeram Jesus sofrer. Então, esse atualmente aqui está se referenciando quando escreveu o livro. Se eu não me engano, ele foi escrito lá nos anos 2000, 1996, se eu não estiver enganado, tá? Então é esse ponto. Então tu vê, toda a galera que estava envolvida, e não só eles, né? Obviamente muito mais gente, está reencarnada nesse momento. E aí a gente pensa, pô, está reencarnado no momento de transição planetária, olha que oportunidade que Deus dá para todos esses espíritos, né? Então, assim, ó, é um momento decisivo, a gente sabe, não tem mais, graças a Deus não tem mais. Mas esse mundo de provas e expiações, a gente vai para o mundo regenerado, vai para o mundo de amor. Então podia simplesmente degradar essa galera. Ó, manda embora. Mas não, Deus ainda dá uma última chance. Então, para todos os espíritos, tu vê, olha, a gente viu nos vídeos passados de quando a galera que já estava encarnando muito tempo aqui, chegou a um certo ponto, eles pararam, pô, vamos fazer a nossa reflexão de como é que tá a nossa evolução, né? Se a gente melhorou, se não melhorou, o que está acontecendo, e aí eles perceberam que vários tiveram as mesmas oportunidades, as mesmas quantidades de oportunidades. Então não tinha aquela coisa assim de tipo, mas os membros da família Val tiveram mais oportunidades encarnatórias do que a família Iel, por isso que eles, sei lá, evoluíram mais do que o outro. Não, todos tiveram as mesmas quantidades. E aqui a gente vê de novo o agir de Deus e da espiritualidade superior, que aí eu acho importante fazer essa reflexão aqui. Porque não é aquela dinâmica, quando a gente vai estudando, e algumas coisas de religião às vezes nos trazem esses traços de veneno, que é errado, que é como se fosse uma batalha de inimigos. Isso é um fato, né? Isso é um fato. Mas não é uma batalha de inimigo da luz. Tipo assim, nossa, vamos acabar com aqueles caras que estão contrários ao Cristo. Nossa, vamos lá arregaçar, vamos destruir. Não, vamos subjugar. Não, muito pelo contrário, é um olhar de amor, de acolhimento. Então a gente vê que é isso, ó. Galera que fez tanto mal para Jesus quando estava encarnado, lutando. Imagine quantos milênios lutando contra a política do Cristo. Eles têm a chance de encarnar mais uma vez. A gente sabe, a gente tem esse conhecimento de que muitos espíritos que estavam lá nos umbrais estão tendo suas chances de reencarnar. Por isso que parece que a coisa está muito pior hoje do que antigamente. Por conta disso, muitos espíritos que às vezes ele fala assim, eu não quero melhorar, mas ele vai ter essa última chance. Então não vai ter aquela coisa de, mas ninguém me deu uma chance, porque pô, a última encarnação que eu tive foi no século 17 da Inquisição, depois eu fiquei nas regiões umbralinas. Entende? Mas se eu tivesse tido a chance de reencarnar quando a gente tinha acesso a uma tecnologia muito mais avançada, eu teria acesso ao espiritismo, eu não tive esse acesso. Por isso que eu não consegui, olha como Deus é injusto comigo. Esses espíritos não vão poder falar isso. Porque por mais que às vezes, nesse exemplo que eu estou dando, estou pegando já um exemplo talvez mais forte aqui. Se esse caso aqui já fica um caso geral para todos, né? Porque se o pior é assim, os casos mais leves se aplicam também. Se esse espírito, que não está a favor da política do Cristo, e teve uma última encarnação lá atrás, não tinha esse espiritismo aqui na Terra ainda. Então ele vai dizer, tá vendo? Não tinha acesso a isso. Aí foi reencarnado agora, onde você tem acesso a isso, pleno. Você tá vendo esse vídeo pela internet, de graça. Você tem acesso a livros, tem acesso a tantos conhecimentos. Se ele não quis, é porque ele não quis.
Aí Deus vai respeitar o livre-arbítrio de cada um. Porque é da mesmo veículo da internet, o mesmo cara que sabe usar um YouTube para ver um vídeo, às vezes de um conhecimento inútil, às vezes de um conhecimento até negativo, até contrário à política do Cristo, é o mesmo conhecimento para ele ver um vídeo edificante. Ah, mas talvez ele não tenha maturidade espiritual para ver um universalismo crístico, para ver um espiritismo, para ver o futuro e toda a questão cósmica. Pô, mas aí ele pode ir por um conhecimento mais simples, que tem canais maravilhosos de conhecimentos mais simples. Entende? Canais maravilhosos de conhecimentos avançados. Canais maravilhosos de conhecimentos intermediários. Então, Deus está colocando professores para vários níveis de alunos. A gente sabe que nós estamos, graças a Deus, deixando de ser creche para virar, sei lá, primeira série. Dentro do nível espiritual. Né? Mas tem ainda excelentes canais da Luz trabalhando para alunos de nível de creche, de nível de primeira série. Tem. E aí é uma questão de escolha, né? Então olha como Deus é maravilhoso com todos os seus filhos. Os trabalhadores da primeira ordem já evoluíram e não precisam mais encarnar aqui. Inclusive até já podem voltar à capela. Então olha aqui, o Jean Valjean vai nos explicar. Qual que são nós? Eu aqui que estou gravando esse vídeo, eu com certeza sou um trabalhador de última hora, como tem naquela parábola de Jesus, né? Os trabalhadores de última hora, né? Que ainda levanta aquela reflexão, né? Isso é falado lindamente no Evangelho segundo o Espiritismo. Pô, mas aí seria justo o cara que trabalhou lá desde o início da obra, e o cara que chegou agora no último minuto, pô, eles vão ter o mesmo crédito, né? E aí o Espírito Verdade nos dizer, mas todo mundo vai ver no mundo melhor. Aquele cara trabalhou naquele momento e fez um trabalho lindíssimo e vai colher o fruto de tudo aquilo. E já teve acesso mais cedo a um mundo feliz. Então tá aqui, ó, o Jean Valjean vai nos corroborar o mesmo conhecimento. Então a gente vê, olha como Jesus foi muito sábio na sua historinha de criança, porque era uma humanidade extremamente infantil e rebelde, né? Que não dava para falar como adulto, tinha que falar como criancinha. Entende? E nós que somos trabalhadores de última hora. Entende? Que estamos fazendo nossa parte, estamos se esforçando, e se a gente conseguir alcançar o objetivo, nós vamos habitar um mundo melhor, porque nós estamos, né? Esse é o objetivo, trabalharmos para construirmos este mundo melhor. E não só construirmos, que às vezes a gente cai naquela armadilha, né? A gente está construindo um mundo melhor, mas está construindo de que forma? Tem. Primeira coisa, não podemos cair na armadilha de olhar só o materialismo. Porque a primeira coisa e a mais importante, é construirmos e reformarmos a nós mesmos. Se a gente não se reformar, a gente já viu isso aqui no estudo do livro. Não vou lembrar qual parte aqui do canal que está aqui, qual parte do vídeo aí, mas se você está acompanhando comigo desde o primeiro vídeo do Carmo e Compromisso, já vai nos explicar. Quando a gente estava estudando lá de religião, lembra como Satanás usou a Igreja Católica como um braço das suas políticas e tal? Ah, mas o problema está na Igreja Católica? Não. Está na religião? Não. A gente vai superar as religiões? Sim, porque a religião é uma coisa de primitivo. Mas o problema está no humano. Então, se esse humano se reforma, perfeito. Você pode colocar ele em qualquer religião que ele vai fazer um trabalho para a luz. Não precisa de religião, ele vai fazer um trabalho para a luz. Existem ateus que são sensacionais, que com certeza tem uma vaga, para construir este mundo melhor, porque eles estão trabalhando para isso. Por mais que nessa encarnação de ateus, eles neguem a existência de Deus. A gente sabe que no futuro não dá para ter ateísmo. Por quê? Porque a gente tem que avançar no conhecimento. Não dá pra gente avançar se o cara fala assim, não acredito em Deus. Não, mas tem espiritualidade. Não acredito na espiritualidade. Não, mas aí o próprio ateísmo vai cair por terra, porque a gente sabe que teremos, por exemplo, equipamentos que vão ter acesso ao espiritual, né? Lembra lá em Capela, em Atlântida, na Era da Luz ainda, que eu até comentei num vídeo ali atrás, que se tinha uma tela que você conseguia conversar com os espíritos no plano espiritual. Então assim, mas eu não acredito que o meu parente que morreu tá vivo. Aí tem um merecimento, eu não sei como é que era a lógica lá, mas ele ligava a tela e conversava com ele. Pô, tá vivo? Sim. Então não tem como sustentar um ateísmo. E tem que ser assim por quê? Porque o conhecimento tem que avançar, a gente não pode parar aqui no espiritismo, a gente está avançando. Deus está permitindo com que chegue agora os conhecimentos cósmicos. Por que isso? Porque a gente está na iminência, graças a Deus estamos na iminência de nos reconectarmos com os nossos irmãos espaciais.
de cair esse véu da ilusão, desse véu de que só existe vida na Terra e de que isso daqui é a humanidade, isso daqui é o melhor que tem. Não, gente, a gente tem que avançar mais, evoluir, lembrar que Deus é evolução, entende? Então, é isso. Daí do Espiritismo vemos no universalismo e a gente sabe, eu não sei, né? Mas com certeza a espiritualidade maior sabe quais são os próximos passos além do universalismo. Porque o universalismo não é o fim, entende? Graças a Deus, a evolução nunca para, né? Então, olha que interessante, quem começou a trabalhar lá atrás já teve merecimento de voltar aos seus planetas. Aqui ele vai citar no livro, ele vai só falar de Capela, né? Mas a gente sabe que são de vários planetas, porque Jesus, como a gente viu partes atrás também, pediu ajuda de vários planetas e dimensões que vieram aqui ajudar também. Para quê? Para que vários estivessem envolvidos, para vários poderem ajudar. Então não é só Jesus que resolve sozinho, Sofia que resolve sozinho, ele chamando todo mundo. Para quê? Para dar essa chance de evolução, de progresso para vários espíritos, né? Não ser só para ele, não tem essa questão individual, é uma questão coletiva, né? Diferente às vezes essa política aqui do homem, essa política contrária do Cristo, que é se você desenvolve um conhecimento, esse conhecimento só para mim, só eu que sei, eu quero centralizar em mim para eu ganhar todos os louros daquilo. E a gente sabe que a política do Cristo é justamente o contrário, a política do coletivo. Pô, você desenvolveu? Legal, então vamos usar isso para o coletivo? E aí se espanta, então só Jesus quer evoluir, então ele vai resolver tudo. Não, chama todos os irmãos e irmãs inferiores para cada um trabalhar, né? A gente sabe muito disso. Nós temos dentro dos exércitos de Miguel, por exemplo, espíritos de alta estripe que poderia resolver sozinho. O próprio Miguel podia chegar aqui, recolher todo mundo e levar embora. Mas assim ele faz? Não. Porque não tem a liberação de Deus e porque é a chance de cada um evoluir. Então o cara entra no primeiro nível lá de Exu. Tem? O Exu pagão. Você pensa, mas pra que precisa do Exu pagão? Já chama lá um Exu de lei, resolve. Não. Porque é um momento de evolução daquele espírito. E ele vai fazer um trabalho mais simples, mas vai se trabalhando, se reformando e melhorando e trabalhando para Jesus. Né? Então, porque senão como é que ele vai um dia conseguir chegar no nível de um Exu de lei? Um nível de um arcanjo? Ele tem que ir trabalhando e evoluindo e progredindo. Então ele precisa de atividades fáceis, porque está no nível fácil. Aí, ó, melhorou mais, aprendeu mais. Opa, então agora atividades de nível intermediário. Opa, então ele já evoluiu, conseguiu fazer atividades intermediárias. E então agora atividades avançadas, atividades... Entendi, assim ele vai evoluindo, né? E a gente também sabe desse conhecimento que o próprio budismo nos traz, de Bodhisattva, né? E aí eu faço essa leitura que eu lembro disso. Que tem... O que é o Bodhisattva dentro do budismo, né? Só conceituando. É um espírito que alcança... Né? No budismo não tem o conceito de espírito, né? Mas a pessoa, o ser que alcança a iluminação, então ele despertou, e ele aceita, por livre e espontânea vontade, por amor ao coletivo, retornar. Então tem o conceito, né, que você cruzou essa margem do rio, então despertou, tá do outro lado, mas aí você vai falar assim, pô, mas eu tenho, pelo amor, por tantas pessoas que eu amo, que eu gosto, que eu preciso ajudar, você aceita voltar pro lado de cá do rio para ajudar essa galera o máximo possível para conseguirem atravessar esse rio, né? Então a gente sabe que tem muito isso. E aí fica aqui a recomendação excelente autora, tá? Exilados por Amor, Sandra Carneiro, né? O nome no livro é Exilados por Amor, a autora é Sandra Carneiro, que faz psicografias maravilhosas. Eu ainda vou trazer livro dela aqui no canal, não trouxe nenhum ainda. E aí, neste livro, vai trazer justamente esse conceito. O resumo, bem só para entender. O cara é exilado de capela, ele tem uma evolução intelectual muito grande, mas moral baixa, vem pra cá, que ele se destaca mais inteligente, várias encarnações, consegue se expurgar, e aí chega assim, um ponto, pra ser bem conciso, só pra gente não fugir do que a gente tá estudando de Jean aqui. Chega nesse ponto que ele consegue evoluir o máximo possível, né, o nome do espírito é Ernesto, e aí ele fala assim, show, Ernesto, agora tu evoluiu o máximo possível, pode retornar pro teu planeta. E aí ele fala assim, eu não vou lembrar com quem, o espírito mais evoluído, e ele fala assim, eu gostaria de não ir. Ele fala assim, mas por que, Ernesto? Não, porque eu quero ajudar aqui ainda. E eu sei que eu consigo ajudar. Eu posso ficar aqui na Terra para ajudar? É justamente isso que o Javalan está nos explicando aqui, nessa parte. Então teve gente que teve evolução para voltar. Beleza. Ah, mas se ele voltar tem algum problema? Não, de forma nenhuma. Tem. Ele está seguindo o caminho evolutivo dele.
E pode ser que teve espíritos que escolheram voltar, se evoluíram mais nos seus planetas e estão vindo para cá ajudar agora. Teve espíritos que ficaram e não tem um julgamento aqui de valor de que tá certo voltar, não tá certo voltar. Muito pelo contrário. Tem que estar cada um seguindo o seu caminho evolutivo na sua seara, né? Vamos adiante aqui nas reflexões. Se melhorar, evoluir e se curar permite ter a vibração e mérito para habitar mundos melhores. Mesmo membros da família Val e Iel, fazendo o que fizeram, Jesus o chamou para estar com ele na encarnação. Chance de reparo e melhora. O mestre nos mostrando, mais uma vez, o perdão e o amor. Então, aqui ó, fazendo a leitura aqui das anotações mais pra frente, mas já comentei mais cedo sobre o tema, né? E aqui só para deixar frisado aqui nessa reflexão, ó, que melhorar, evoluir e se curar permite termos o mérito. Então não podemos cair naquela armadilha de que Jesus vai resolver. Porque Deus resolve. Sim, com certeza. A fonte criadora resolve tudo. Jesus resolve as coisas, mas não tenha sem dúvida disso. Mas Jesus já está no nível de deidade. Jesus já é o nosso referência, nosso norte, nosso guia. Ele já está lá. O que nós precisamos fazer é nos curarmos, porque nós estamos doentes. Jesus está 100% saudável. Os espíritos da luz estão 100% saudáveis. Entende? Naquele nível, né? Então você vai falar com o Ramatiz. Ramatiz está saudável, ele não está doente. É só a gente olhar. Eles estão isolados, eles estão presos dentro de um planeta. Não, eles estão livres. Eles têm livre intercurso planetário, cósmico. Entende? Não é nem planetário, é cósmico. Tá? Daqui vai para outra dimensão, vai para outra galáxia, tudo. Então eles estão saudáveis. E nós? Opa, a gente tá preso aqui. Opa, então é isso que a gente tem que olhar. E não terceirizar e falar, Jesus resolve. Não, Jesus está trabalhando, muitos outros espíritos da luz trabalhando para nos curar, para nos ajudarmos a nos curarmos. Entende? Mas nós temos que fazer a nossa parte. E aí, mas como é que eu vou habitar essa nova terra? Tendo esse merecimento. Né? Tendo esse merecimento baseado no quê? Baseado na cura que nós fizemos. Baseado no bem que nós fizemos. Né? Então, estou curado, estou mais saudável. Será que eu não consigo ajudar meu próximo agora? E aí eu vou colher o fruto para isso. Né? E o resto aqui das anotações, eu já tinha comentado, né? Isso daqui, essa reflexão aqui, Jean Valjean nos traz de novo nessa parte do livro, mas a gente já viu isso lá atrás na encarnação, né? De ver como Jesus chamou grandes opositores dele para estarem com ele encarnados aqui, que parece, na nossa cabeça humana, parece que não faz sentido nenhum, mas faz total sentido quando a gente analisa com um olhar espiritual, não humano, não físico, de que sim, se eu sou um baita de um médico que curo muito, eu quero mais doente comigo aqui para que eu consiga curá-lo ainda mais, né? E ter essa oportunidade de curá-lo. Né? Vamos continuar aqui. Ó. Ele vai trazer uma outra reflexão ainda, que é Abraão. Era um membro menos complicado da família Iel. Foi chamado a trabalhar para ajudar os planos de Jesus. Mostra que Jesus escolheu trabalhar com Val e El. Entende? Aqui mais uma reflexão neste capítulo de um grande trabalhador que fez uma grande obra, né, que traz esse primeiro pilar assim, de um Deus único, tudo. Aquela humanidade ultra primitiva, né, trabalhando para Jesus. Mais uma reflexão. Ó. Também trabalharam com Jesus membros da família Zian, como Alexandre Magno, depois a Roma Antiga, até na criação da Bélgica, a Holanda, da União Europeia. Outra família do planeta Dan, também no sistema Capela, vem reencarnando no seio da Igreja Católica desde o século XVIII, para dignificá-la e chamá-la nos seus objetivos nobres. Tá? Aí aqui eu fiz um parênteses. A leitura da última edição quando eu gravei o vídeo em 2025, do livro Reintegração Cósmica, que é o primeiro livro da trilogia, Jean Valjean, em alguns pontos, ele faz notas explicativas dizendo, olha, quando eu escrevi esse livro, eu não tinha o conhecimento que eu tinha hoje, então eu escrevi, por exemplo, teve um momento que eu lembro que me chamou bastante atenção, que ele vai falar assim, graças a Jeová, se não fosse ele, a gente estava ferrado, esse grande entidade e tal. E aí ele não sabia quem era Jeová ainda, quando ele escreveu aquele primeiro livro. Né? Isso acontece conosco, se a gente olha nosso nível de despertar hoje, né? Isso é a expectativa, né? E a gente olha quando a gente despertou há X anos atrás,
E aí, conforme às vezes mais tempo você tem de despertar, mais você está aprendendo, mais você está evoluindo, mais você está aprendendo ainda mais, evoluindo ainda mais e tal. Você olha e fala assim, nossa, naquela época eu achava que eu, por conhecer o Espiritismo, nossa, eu sabia, achava que eu sabia muito. Não, hoje eu sei que eu não sabia nada naquela época. E olha quanta coisa eu aprendi, né? Então o João Vaillant passou pela mesma coisa naquela época. Quando ele fez aquele comentário, né, aquela psicografia, ele fez aquilo ali, falou aquilo. E este livro que eu li agora, ele não tem uma reedição ainda atualizada, né? Então eu acho que este comentário aqui, ele vem corroborar isso. Existe sim trabalhadores da luz na Igreja Católica, fato, hoje, fato. Mas a estrutura, o que me gera esse questionamento, se este comentário ainda é válido, por isso que eu marquei ele aqui de maneira literal, porque eu fico me questionando, a Igreja Católica hoje é muito melhor do que era no século XV, pô, com certeza, século XV, né, século XVI e tudo mais. Mas ela ainda continua sendo uma religião extremamente engessada, dogmatizada e controladora. Entende? Então eu fico pensando assim, mas estão dignificando a igreja? Mas será que a igreja ainda está trabalhando para esses interesses contrários aos interesses do Cristo? Aí eu vejo, por exemplo, um trabalhador da luz indiscutível. Isso é nítido. Padre Júlio Lancelotti. Fácil, mas nítido. Tu vê que é um trabalhador da luz. Ele trabalha por Cristo. Não se tem dúvida disso. Mas quantos sacerdotes estão trabalhando realmente pela sua comunidade? Quantos sacerdotes estão trabalhando realmente para você ter a vivência, a personificação do que Jesus nos ensinou? Entende? Quantos padres não estão, bispos e cardeais e tantos faz, estão trabalhando em enriquecer, em ganhar dinheiro, em manter o poder e não mudar o mundo e manter esse status quo? Porque a gente olha, o que o padre Júlio Lancelotti faz, por exemplo, deveria ser massivo. Ah não, Cris, mas tem muitas igrejas que doam cesta básica. Mas isso é o suficiente? Ou é tipo assim, não vamos fazer, beleza, fizemos, show. Entende? Pô, eu fico me questionando. O Papa, ano passado, eu vi a notícia dele dizendo que agora, então, gente, final de 2025, que a Igreja Católica se pronunciou aceitando que o sexo pode ser um ato de união dos casais. De união de duas pessoas. Quer dizer, você fala assim, nossa, final do século XX, de 2025, pleno século XXI, que a Igreja Católica conseguiu aceitar que o sexo não é só para reprodução. Meu Deus! Então olha que coisa primitiva, cara. Olha, que momento que eles vão aceitar que existe a reencarnação? Então daqui a 30 mil anos? Que eles vão dizer, tá, E por que essa dificuldade? Porque eles são limitados, tudo? Não necessariamente, porque eles estão trabalhando com outros interesses. Então aqui eu fico, que já vai dizer, século XVIII estão tentando edificar a Igreja Católica. Mas quando eu paro para olhar, ela evoluiu, mas evoluiu quanto? Porra, às vezes é tão pequeno, né? Então eu botei a minha reflexão aqui sobre isso, porque eu não sei quanto que realmente a Igreja Católica está trabalhando para mudar o mundo, ou quanto ela está sustentando ainda este mundo, né? Mas aí existe, tu vai pensar crise, mas existe pessoas que estão naquele nível evolutivo ainda. Sim, estão. E é muito importante, nós precisamos, vamos pensar aqui no nível evolutivo humano. Então a gente tem que ter a creche, porque a criancinha, sei lá, de 1 ano ela tem que estar na creche, de 5 anos ela tem que estar no pré, aí nos 8 anos ela entra na primeira série, e assim vai indo, aí tem o ensino médio, a gente tem toda a gradação de evolução. Mas se a gente ainda é pleno 2026, quando eu gravo esse vídeo, a gente tem uma estrutura tão grande, tão poderosa, com tanta influência política ainda, com tanta influência financeira, os caras têm um país, mano. Os caras têm um banco bilionário. Tem isso tudo ainda mantido, e a gente fala assim, pô, mas esses caras estão trabalhando para manter essa ordem. Não para quebrar essa ordem, não para ir contra essa ordem, né? Mas é isso. Vamos seguir adiante aqui nas anotações. A família Antares trabalha pelo fim da intolerância racial. Trabalho sendo feito nos 2 últimos séculos. Parar aqui antes de seguir para outro. Vocês estão percebendo um padrão aqui? Eu esqueci de falar isso quando eu comecei a
a ler aqui. Lembra, nome do capítulo, esforço atual. Então você vê que Jean Valjean, ele está pontuando algumas famílias muito importantes. Então a gente viu lá a família Val e El, que trabalhou desde Jesus, que estava aqui encarnado. Ele está fazendo essa retrospectiva e mostrando como é que hoje em dia algumas dessas grandes famílias que se rebelaram estão trabalhando hoje, em que frente eles estão, né? Então, só para deixar isso bem claro, se você está vendo e não percebeu, aí tem uma falha minha de comunicador, que eu devia ter falado isso lá no início do capítulo, tá? Mas aí só para deixar claro agora, que a gente tá vendo isso daí. Então, a família Antares está trabalhando por aí, para acabar com o racismo, né? Os exilados do sistema Tal 7 desenvolvem, isso começou no início do século XX, trabalhos no campo da medicina, especialmente em países subdesenvolvidos. Então você vê mais uma família, que são os exilados de Tal 7, que estão trabalhando para o Cristo, aonde? Na área da medicina. Olha que interessante. A gente tem aqui, mais uma vez, uma corroboração, que a gente já sabe desse conhecimento, que vem dizer que, mas eu trabalho para Deus. Você trabalha para Deus só onde? Só na área da espiritualidade? Tu vê, tem uma família que está trabalhando para o Cristo agora, que está trabalhando na medicina. Então, aquela coisa assim, nossa, mas esse cara nasceu com uma grande aptidão para medicina e está trabalhando para o bem, trabalhando para evoluir. Aí, ó, trabalha para Cristo, da medicina, né? E agora que aí fica um ponto aqui que, por exemplo, eu não sei, tá? Mas eu acredito que aí tem alguma questão de evolução baseado nas suas características. Então, por exemplo, por que que os nossos irmãos de Antares estão trabalhando para quebrar o preconceito? O racismo. Por que que os nossos irmãos de Tal 7 estão trabalhando na área da medicina? A gente sabe que, por exemplo, os sirianos têm uma medicina avançadíssima. Aí eu acredito que seja alguma questão de a área onde você tem mais afinidade para trabalhar, né? Obviamente, não significa que todo mundo de Tal 7 vai trabalhar na medicina. Pode ter membros da família Tal 7 que está trabalhando em outras áreas ainda. Mas é como uma visão macro, né? Eu acredito que tem alguma questão nesse sentido. Os membros de Tal 7 têm uma afinidade melhor com esta área, por isso que eles trabalham mais com esta área, né? Entende? Porque às vezes pode pensar assim, mas por que os membros da família Tal 7 não estão trabalhando na área do desenvolvimento tecnológico de comunicação, por exemplo, né? Que a gente sabe que foram os nossos irmãos espaciais que trouxeram para nós, né? Desculpa, eu falei evoluído na medicina dos quem é uma raça, né? Dos nossos irmãos espaciais, que é muito evoluído em medicina, são os arcturianos. Os sirianos, eles vieram aqui para nos trazer, por exemplo, a internet. Então eles têm desenvolvimento tecnológico, né? Então é uma questão, acho que por afinidade e tal, de aprendizado mesmo. Porque eles sabem melhor fazer, né? Aqui, ó. São inúmeros os grupos de trabalho com o mestre. Ainda tem irmãos nas trevas, que não podem se ligar aos membros das suas famílias. Tem momentos históricos podem ter toda a família envolvida ou somente um membro envolvido. Entende? Então a gente estudou aqui lá atrás algumas pessoas que tiveram muita importância em alguns movimentos. Daí tu vê que Jean Valjean vai nos dizer, tá vendo? Naqueles movimentos pode ter vários membros daquela família, né? Então quando a gente viu, não vou lembrar agora qual família que era, mas que estava ali junto, por exemplo, para acabar com aquela hegemonia da Igreja Católica, afastando ali os gerundinos e tal. Gerundinos não, esqueci o nome, mas vê o vídeo aí atrás para lembrar. E aí o que acontece? Tu vê, pode ser um membro daquela família ou vários membros daquela família, né? Entende? E aí aqui uma reflexão que eu marquei aqui nas minhas anotações de ver como é um pouco triste isso, né? Porque vários membros, às vezes, da família pode ter evoluído e já ter livre, mas não foi todo mundo ainda, né? Então a gente fica pensando, imagine que o nível de tristeza para aquele membro, né? Eu sou da família Yel. Nossa, aqui a gente tinha, 500 membros muito ligados nessa minha pequena célula dentro da família Yel, que é uma família maior zona. E aí, 490 membros já despertaram, já pagaram o que tinham que fazer, já estão trabalhando pro Cristo, e aqueles 10 membros estão aqui, então imagina a saudade que a gente fica de quem está preso aqui,
né, de querer voltar. Imagina esses 490 membros que estão trabalhando para aqueles 10 conseguirem despertar. E ainda às vezes aquela galera pode ser rebelde, teimosa e dizer, não, eu quero melhorar, eu quero continuar preso aqui. Entende? Pô, imagina que tristeza. E aí, talvez aqueles 10 não despertem, vão ser degradados de novo. Pô, então imagine, cara, até o trabalho para conseguir resgatar essas vidas, né? A família Yell for foco da propagação da doença, né? A doença da rebelião, né? E a família Val, seus membros se complicaram bastante, porque se envolveram muito na rebelião, né? Estão sendo chamados ao trabalho para servir como elo de união e reparar os débitos. Não há outra maneira de evoluir. Então olha o que o Jean Valjean vai nos explicar no livro, né? Inclusive, né? Se não ficou nítido para você, Jean Valjean, um nome fictício, né? Que Jean Val escolheu, que é o nome dele, acho que é Roberto, né? Rogério, se não me engano, Rogério. Mas vamos ver, Val. É à toa esse Val? Não, com certeza não. Com certeza já é uma demonstração para nós de qual membro ele trabalha. Então a gente já está vendo um Val, nós conhecemos um pelo menos. Pode ser que nós conhecemos muitos outros, mas você vê, nós já conhecemos que já estão trabalhando para isso, para esse reparo e para essa ajuda nossa, né? Vamos seguir. Depois da vinda de Jesus, muitas famílias começaram a despertar e melhorar. Membros Yell e Val estão em diversos países e áreas, trabalhando para ajudar o Cristo, na religião, na ciência, na política, nas artes. Já trouxe aqui para vocês, a gente já comentou isso lá em anotações anteriores, né? Então não preciso me falar isso de novo, né? O objetivo é unir todos sem distinção. Opa! Olha a política do Cristo aqui aparecendo nitidamente para nós. A intolerância religiosa dificulta isso, né? E aqui só fazendo uma reflexão, a gente sabe que Jesus está nos pedindo a união, a todos nós, entende? E não é para todo mundo abandonar as suas crenças e tudo mais, mas a gente está trabalhando pelo mesmo objetivo. Então, se neste momento, em 2026, o católico trabalhar dentro do que ele acreditar, mas trabalhar para o objetivo de união, de melhora planetária, e se curando de todas as questões dos venenos, de raiva, ganância, arrogância, ignorância, promiscuidade, vícios de cigarro, de bebida, vícios da carne, todas essas coisas, entende? E o evangélico, e o umbandista, e o universalista, e o espírita, a gente resolve o planeta. Então é o que? É união, né? É união. Jesus não vai escolher um segmento religioso em detrimento de outros. Todos os credos vêm de Deus. Entende? Que é uma coisa que a gente também já sabe. O futuro vai ser o universalismo. Ponto. As religiões vão acabar. Mas nesse ponto, por que vem esse comentário? Pra gente não cair naquela armadilha, que é uma armadilha dos negativos para nós. De colocar uma religião como uma religião certa, uma religião como uma religião verdadeira, e uma religião como aquela religião é que leva a Deus. Então, se tu perguntar pro católico, é o catolicismo que leva a Deus. Se tu perguntar pro evangélico, é o evangélico que leva a Deus. Mas qual é o evangélico? O cara do Universal acha que o Universal vai pra Deus, e o da Assembleia acha que é o da Assembleia que vai pra Deus. Tá, mas se tu perguntar pro cara que é hindu, o hinduísmo leva a Deus. Mas isso é pegadinha, isso é uma armadilha dos negativos para nós. Todas as religiões estão aqui à permissão de Deus. Todas. Okay? E todas elas levam a Deus. O que é importante entender é a maneira que a religião é utilizada. Então, se tu tá lá aprendendo, dentro daquela da religião que tu escolheu, os ensinamentos de Jesus, os ensinamentos de evolução moral, e está colocando aquilo em prática, perfeito. Que em algum momento você vai se deparar com isso. Ah, não, mas eu acho que só a minha leva. Pô, mas peraí, se eu sou um cristão verdadeiro, estou trabalhando pro bem, e o outro irmão tá em outra religião e está trabalhando pro bem, pô, nós vamos colher uma coisa positiva. Ah, mas ele acredita em outras coisas. Cara, não importa. Ele está trabalhando para construir um mundo melhor como eu. Então estamos no mesmo trabalho, na mesma seara do bem, na mesma seara de Jesus. Tem, ah, mas tem aquele ponto que eu não concordo. Perfeito, tudo bem. Só que não é isso que acontece. Né? O que acontece é que a galera se fecha. Então a gente não cai nessa armadilha. Se fechar e achar que só a minha religião leva a Deus, que só a minha religião está certa. E não. Muito pelo contrário. Existe conhecimentos de verdade espalhados em vários. Não tem uma única que tem todo o conhecimento do mundo. O que a gente tem mais avançado de conhecimento espiritual hoje em dia é os conhecimentos cósmicos.
Então, no momento que eu estou gravando esse vídeo, a Michelle publicou um vídeo de introdução ao livro de Urantia. Não vi o vídeo ainda, tá? Por isso que eu não vou comentar. Mas o livro de Urantia, a gente sabe que é um conhecimento cósmico. Então ele é um conhecimento mais... De novo, eu não li o livro e não vi o vídeo dela, por isso que eu não vou comentar no detalhe, porque eu não sei. Mas é um conhecimento mais evoluído que nós temos agora. Tá, mas tem todo o conhecimento do universo no livro de Urantia? Não, com certeza não. Mas com certeza não tem. Mas se eu juntar então 100 livros, tem todo o conhecimento do universo? Óbvio que não, gente. Não faz sentido nenhum isso, né? Então, da mesma forma que não tem um livro com ter todo o conhecimento do universo, não tem como ter uma religião com todo o conhecimento do universo. Mas a gente vai evoluindo nos conhecimentos. Isso que é importante. A gente está sempre estudando e evoluindo, né? Em 1996, eu marquei aqui essa próxima anotação está aqui, Em junho de 1996 foi escrito o livro. Neste momento, João Vaillant nos fala que nós temos 248 membros Val e 957 membros da família Yel. Apenas 56 dos Yel estão despertos. Olha que interessante. Então aqui a gente tem fazer a conta aqui, 1.200. Tem que fazer a conta de cabeça, não vou fazer a conta, mas tu vê encarnados dessas famílias, né? Ele está falando especificamente, esse comentário aqui é especificamente dessas famílias. E desses, em 96, em junho de 1996, a espiritualidade falou para João Vaillant que somente 56 estão despertos. E agora, 2026, quantos desses membros aqui não devem estar despertos? Com certeza mais despertaram, né? Porque olha quanto que tá esse levante de trabalhos de espiritualidade aí, né? E de outras frentes, de outros trabalhos. Vai ver um Átila, por exemplo, está dentro da biologia, mas trazendo esse conhecimento da ciência aberta ao público, do conhecimento científico real mesmo, não é interesse de A e de B, né? Com certeza um trabalhador da luz aí, né? Aí, último comentário ainda deste capítulo. Val, Elié, Eliá, Elan e Yelian estão no momento encarnados e estão dando passos ao progresso de reintegração cósmica da Terra. Entende? Aí aqui são esses 4 personagens que ele vai discorrendo ao longo do livro, vários momentos ele falou, ele vai comentar que os 4 estão encarnados na Terra neste momento, né? O que estão fazendo e tal, a gente não sabe, né? Se realmente estão encarnados aqui e trabalhando de qual forma, né? Dentro de qual área, a gente também não sabe, né? E é isso, gente. Deu 37 minutos, não vai fechar em uma parte. Vamos ver se na parte que vem, no próximo vídeo, aí a gente finaliza o livro aqui de Carme e Compromisso, de João Vaillant. Tá bom, gente? E é isso daí. Deixa eu só ver uma reflexão aqui nas minhas anotações. Porque eu fiquei curioso. Deixa eu ver se eu acho rapidamente aqui. Tá aqui, isso daqui, isso mesmo, Yelian, que é o último que ele vai referenciar aqui, ele foi Judas Iscariotes. Então tu vê, a gente tem, que eu tava aqui na minha cabeça, falei, a gente tem os 3 membros da família Val, né? E aí a gente tem um da família Yel. Então aqui, esse Yel aqui, que eu lembro, a gente estudou aqui, foi Judas Iscariotes lá na época de Jesus, né? E é isso, gente. Fiquem todos com Deus, obrigado por acompanhar mais um vídeo no meu canal, tá bom? Aí o próximo vídeo que vai sair, tudo der certo, a gente já finaliza a Carme e Compromisso. Se não, vai ter mais 2 vídeos ainda, mas acho que de mais do que 2 não passa. A gente no próximo vídeo vai ver os trabalhos futuros, que é o capítulo 3 e o capítulo 4 sobre o marco evolutivo. É isso aí, gente. Fiquem todos com Deus, até o próximo.